Glória a Deus. Vamos agora para a palavra devocional da noite, lá no livro de Esther. Esther, capítulo 1, a partir do versículo 9. Eu já irei lendo para poder ganhar um pouco de tempo. Esther, capítulo 1, a partir do versículo 9. Que diz o seguinte: também a rainha Vasti fez um banquete para as mulheres da casa real do rei Assuero. E ao 7º dia, estando já o coração do rei alegre do vinho, mandou a Meumã, Biztar, Arbona, Bigtar, Apixar, Zetar e Acarmes e os 7 eunucos que serviam na presença do rei Assuero, que introduzisse na presença do rei a rainha Vasti, com a coroa real, para mostrar aos povos e aos príncipes a sua formosura, porque era formosa à vista. Porém, a rainha Vasti recusou vir conforme a palavra do rei pela mão dos eunucos, pelo que o rei muito se enfureceu e ardeu nele a sua ira. Só tem aqui no versículo 12, pode acreditar em nome de Jesus. Glória! O livro é de Esther, porém eu quero focar na rainha Vasti, porque ela fez um ato aqui que na época, pelas mulheres não ter voz, era digna de morte. Porém nós sabemos que ela foi apenas dispensada do seu ofício como rainha. Mas interessante é que a Bíblia diz que o rei Assuero fez um banquete para os homens e, paralelo a esse banquete, a rainha Vasti também fez um banquete próprio, só que com as mulheres. Porém, o rei Assuero, ele estava alegre do vinho, estava em um local fechado, embriagado naquele banquete, e nós sabemos que quando uma pessoa está muito embriagada, os hormônios ficam muito à flor da pele, ficam muito ouriçados, querendo desejos muito específicos. Então resolveu chamar a rainha Vasti para poder entrar naquele ambiente. E a rainha, ela se recusou, falou: não vou comparecer. E por que ela fez isso, gente? Era uma rainha muito formosa à vista. E pensem bem, em um ambiente com homens embriagados, querendo ver a formosura de uma mulher, talvez pedindo que ela tirasse as vestes dela ali para se mostrar para eles. Ela se recusou. Ela não vendeu o caráter dela, não vendeu a dignidade dela, porque ela tinha os seus próprios princípios. E isso é algo que me chama muito a atenção. Não vender o seu caráter. O cristão, ele não pode vender caráter do alto, princípios já estabelecidos pela Bíblia. Mesmo que alguém peça para você se vender, você não pode fazer isso. E qual é o problema de você acabar cedendo? Você escandalizar o teu irmão nos dias de hoje. Você ser uma pedra de tropeço, caso você aceite vender o seu corpo. Talvez nas redes sociais, o cristão postar uma foto indecente apenas para poder ganhar curtidas. Isso é vender seus princípios. Isso é ser uma pedra de tropeço para o seu irmão. E Paulo, ele fala muito bem sobre isso. Tanto que eu estava até pesquisando sobre isso. De onde que Paulo tirou essa ideia de pedra de tropeço? Nós sabemos que a Bíblia ela é inspirada pelo Espírito Santo. Mas de onde que ele tirou isso? Ele fala isso lá na carta aos Romanos. E a resposta está lá na própria carta.
as cidades, as estradas greco-romanas, elas eram pavimentadas com pedras muito elevadas. As estradas greco-romanas, chamadas de proscomas, tinham elevações. E qual era o problema delas terem essas elevações, essas pedras? À noite, quando uma carruagem passar por ela, a carruagem ela vai tropeçar naquela pedra, vai balançar aquela pedra. A pessoa vai cair. E quando a pessoa cai, através dessas pedras, que no grego chamam de escândalo, e traduzindo para o português, escândalo, você traz escândalo. Então Paulo ele fala, se você tem alguma atitude que não é conforme aos princípios bíblicos, você se torna uma pedra de tropeço para o seu irmão. E dependendo do que você fizer, o seu irmão ele balança, ele cai no chão, e dependendo do que for, ele nem se levanta mais. Não venda seus princípios bíblicos. Não venda a sua dignidade por tão pouca coisa. Porque o nosso galardão que nos espera no céu é maior do que tudo que eles podem nos oferecer aqui nessa terra. Vasti, ela até poderia ser a rainha da Pérsia. Ela poderia até não conhecer o Deus de Israel. Mas uma coisa é admirável nela. Não vendeu caráter. Não vendo o teu caráter cristão por nada. Mesmo que alguém possa te coagir a alguma coisa. Mesmo que tente te comprar por qualquer coisa. Não se venda. Isso é muito sério. Para o cristão hoje, a fé, ela precisa ser firme e inabalável, como um monte de Sião. O cristão ele precisa estar firmado na rocha que é Cristo Jesus. E não se vender por coisa alguma. Amém? E assim, eu peço pela minha oportunidade, em nome de Jesus. Amém?